Olá pessoal, professor Valderedo Júnior, aqui para revisar o assunto, a concepção política do filósofo Maquiavel. Esse assunto ele vai para os nossos alunos da segunda série do ensino médio, ok? Tanto aqui da unidade de Patos quanto da unidade de Teixeira. Muito bem. Gente, quando a gente fala de Maquiavel, a gente precisa levar em consideração algumas questões dentro do ponto de vista histórico, o contexto histórico no qual Maquiavel ele vai viver. Lembrando que Maquiavel ele é um filósofo que a sua filosofia ela se pauta nas questões políticas, então ele é um filósofo político. Lógico que Maquiavel escreveu sobre outras coisas também. Maquiavel escreve, ele tem um livro sobre, por exemplo, pedagogia, né? Ele tem livros de história também, porque Maquiavel, além de filósofo, ele era um filósofo da linha política, ele era um historiador, era um diplomata, escritor, nasceu na cidade de Florença, durante o regime da dinastia dos Médici e teve a sua contribuição e a sua relevância, certo? A principal obra de Maquiavel é, sem dúvida nenhuma, a obra O Príncipe. Porém, para a gente poder entender o que Maquiavel fala no Príncipe e o que ele quer nos trazer de informações, nós precisamos entender a geografia da Itália nos tempos de Maquiavel. Como vocês podem ver aqui no nosso mapa, nós temos a Itália fragmentada, ela está dividida no que nós chamamos de províncias. Maquiavel faz parte da província de Florença, como vocês podem ver aqui no mapa. E detalhe muito importante, certo? Lembrando que a cidade de Florença ela vai ser muito relevante durante o período renascentista. O período renascentista, quando a gente estuda o contexto histórico dele, nós lembramos que Maquiavel faz parte, ele vive nesse momento de grande produção intelectual, artística e, lógico, a obra O Príncipe ela entra como sendo uma das obras mais importantes dentro da história da filosofia. E por que nós temos que estudar um pouco da geografia nos tempos de Maquiavel? Porque o trabalho ou a função de Maquiavel durante 14 anos foi ser chanceler. Ele foi segundo chanceler durante a República de Soderini. E durante esse período em que ele passou, ele de certa maneira fez um trabalho bastante relevante, um trabalho diplomático. A função de Maquiavel enquanto segundo chanceler era de viajar pelas províncias da Itália, buscando de certa maneira trazer a possibilidade de uma unificação entre as províncias. Porque isso, pensa Maquiavel, facilitaria, fortaleceria ainda mais a cultura, a nação e aqui, lógico, nós poderíamos ver que as províncias elas ficariam muito mais fortes e isso evitaria o que, por exemplo, a cidade de Florença, a província, na verdade, de Florença, ela sofreu, que foi uma invasão por parte do reino francês. Então, o objetivo de Maquiavel, a princípio, era estreitar o máximo os laços para que fosse possível a Itália ela ser unificada. Pois bem, esses 14 anos viajando aí como um diplomata pelas províncias, proporcionou a Maquiavel um conhecimento e uma experiência dentro do campo da política, aonde ele vivenciou, aonde ele viu e ele também ouviu muito sobre os métodos, as formas com que os governantes tinham de agir com o seu povo, com suas nações. E essas séries de informações e experiências que Maquiavel colheu, ele vai jogá-las ou colocá-las, organizá-las na sua principal obra, O Príncipe. Um detalhe interessante é que a obra O Príncipe ela está distribuída em 26 capítulos. Eles são capítulos claros e objetivos, em determinado aspecto, uma vez que você faz uma leitura tranquila, não é nada dentro de um campo mais complexo, por exemplo, a epistemologia, quando a gente estuda lá em Kant, em Platão, certo? Outro detalhe é o gênero literário que o livro O Príncipe vai ser escrito, um gênero literário conhecido como Espelho de Príncipe. Também nós temos a ideia central. No que nós falamos de ideia central da obra O Príncipe, aí é onde nós temos uma certa
polêmica, porque nós temos pelo menos 20 possíveis interpretações, ou melhor, 20 interpretações das possíveis ideias que Maquiavel estaria defendendo ali no seu livro. Tá? O Isaiah Berlin, que é uma das maiores autoridades, né, um dos maiores estudiosos no que diz respeito à filosofia de Maquiavel, ele vai dizer sobre a obra O Príncipe. Ele diz: esta obra abriu uma chaga no seio da humanidade e esta chaga continua a sangrar. Essa frase, ela demonstra justamente os impactos que a obra O Príncipe trouxe, tanto à conjuntura social, política e religiosa no seu tempo, como também até os dias de hoje. Lembrando que a obra O Príncipe, ela é de 1515. Maquiavel teria conseguido publicar essa sua obra. Vale levar em consideração também uma certa polêmica que existe nessa produção literária. Qual é a grande polêmica? É que quando Maquiavel ele é retirado da sua função de chanceler, é justamente no momento em que nós temos o retorno da dinastia Médici. Agora Médici, o neto, né, ele entra no poder e a primeira coisa que ele faz é justamente considerar várias lideranças da República de Soderini como sendo inimigos do Estado, como sendo possíveis conspiradores, né, e ameaças ao governo. O que é então que o Médici ele vai fazer como primeira atuação? É justamente prender aqueles que seriam os possíveis conspiradores. Entre as pessoas que foram presas, o próprio Maquiavel, que teria justamente na prisão escrito esta obra, O Príncipe, e dedicado à família Médici no objetivo ali, alguns dizem, de barganhar sua liberdade. Pois bem, algumas possíveis interpretações ou algumas possíveis, digamos assim, ideias, né, nas quais Maquiavel ele estaria ali trabalhando. Nós podemos ver dentro do Príncipe uma defesa ao absolutismo, certo? Nós podemos ver uma defesa à unificação da própria Itália, um alerta para a população de como se proteger dos reis, né, dos governantes. E também alguns vão dizer que Maquiavel vai usar de mentiras justamente para poder fugir da prisão. Essas mentiras entram naquele contexto, como eu disse, na própria dedicatória do livro. Né? Quando Maquiavel iria dedicar o livro ao governante de Florença, esse já não estava mais no poder, já havia falecido. Então ele faz uma nova, digamos assim, dedicatória. E isso teria sido visto por uns ali como sendo uma manobra, né, de Maquiavel bastante oportunista. Mas o que nós precisamos, de fato, deixar muito firme na nossa mente, nessa nossa aula de revisão, é a ideia central que o Príncipe trabalha, ou que ele vai, de certa maneira, desconstruir. Aqui nós temos uma divisão entre a ética cristã e a ética política. Um detalhe importante é que a ética cristã, e aí levamos mais uma vez uma questão do contexto, a ética cristã que nós estamos falando aqui é a ética da Igreja Católica, né? Apesar de nós estarmos aqui num período de grande turbulência, com ali o surgimento da chamada Reforma Protestante ou Revolução Protestante, mas nesse momento aqui nós temos ainda sim uma hegemonia do pensamento cristão católico. E esse pensamento cristão católico ele vai defender o seguinte: é necessário salvar a alma. E para salvar a alma é necessário ser sempre bom. Esse princípio religioso pautado nas Escrituras, na própria Bíblia, faz com que o ser humano, apesar das suas fragilidades e de seus aspectos humanos, ele deve sim buscar fazer sempre o bem, e fazendo sempre o bem ele terá como finalidade, ou ele terá como resultado, justamente a salvação da sua alma. Lembrando que quando nós falamos de período renascentista, apesar de alguns ataques que nós vamos ter à própria religião, mas essa permanece e se posta de forma bastante forte e robusta. Qual é a outra questão que nós precisamos levar em consideração? É que se de um lado nós temos a chamada ética cristã, do outro lado nós temos a ética política. A ética política de Maquiavel. E o que o Maquiavel vai entender? Ele vai entender que o maior objetivo não é salvar a alma, é salvar a cidade, e para isso o governante precisa ser mau quando necessário.
Então, quando Isaiah Berlin vai falar dessa chaga que é aberta no seio da humanidade, e essa chaga estaria sangrando até nossos dias também, seria justamente essa proposta de rompimento entre a ética cristã e a ética política de Maquiavel. Para Maquiavel, um bom governante, em hipótese alguma, deveria ser pautado na moralidade da religião cristã, porque essas pautas morais, elas iriam impedir de que o governante pudesse fazer o uso do mal quando fosse necessário. Entende Maquiavel que o uso do mal é algo praticamente inevitável pelo governante, e as pautas morais não o permitiriam dar esse passo, né, fundamental, segundo Maquiavel, para o mantimento do sucesso do Estado. Dito isto, nós devemos sempre lembrar das analogias que Maquiavel vai fazer no livro, onde ele entende que o governante ele deve ter a ferocidade de um leão, como também ele deve ter a astúcia de uma raposa. O leão ele tem que, o governante ele tem que ser como o leão que se impõe ali, mediante os demais que estão ali como subordinados a ele. E ao mesmo tempo, ele deve perceber quando uma armadilha se aproxima. Diga-se de passagem, o contexto histórico mostra que o próprio Maquiavel foi vítima de uma armadilha quando colocaram ele como um inimigo do Estado. E aí, gente, aqui nós temos um aspecto muito importante. Veja só, segundo Maquiavel, o sucesso de um Estado ou de uma nação é o fim supremo, é o objetivo supremo. Então, por isso que aquela crítica do salvar a alma, defendido pela visão cristã. E quem quer que governe o Estado, uma nação, ele deve assegurar duas coisas. Primeiro, a sua própria glória enquanto governante, ele precisa demonstrar justamente a sua ferocidade, leonina, assim como também ele deve assegurar o sucesso do Estado. Porque de nada adianta o governante que ele vai simplesmente se colocar como sendo, digamos assim, forte, robusto, feroz, porém, em contrapartida, o Estado está esmiuçado, está em frangalhos, na expressão que a gente comumente usa. A fim de realizar isto, ele não pode estar limitado à pauta moral. Aí vem aquela velha frase, os fins justificam os meios. Vale lembrar que essa frase ela não é encontrada em nenhuma obra do Maquiavel. Então, isso é o que nós chamamos de uma frase de autoria até então desconhecida, porém a frase, mesmo não tendo sido dita, certo, pelo próprio Maquiavel, essa frase ela sim classifica, ela caracteriza muito bem o pensamento do filósofo aqui em questão. E para nós irmos finalizando, alguns conceitos bem básicos que a gente também encontra no livro. Vocês lembram, Se você já fez a leitura do livro O Príncipe, aí nós temos aí o César Borgia. César Borgia ele vai ser um representante muito importante, ele vai aparecer em vários momentos na obra O Príncipe, e há uma situação em que César Borgia, para poder evitar um conflito que iria acontecer, uma guerra que teria várias e milhares de vítimas, ele acaba matando a espada, partindo ao meio um desses líderes dessas revoluções, desses conflitos. Maquiavel diz, isso é a crueldade bem usada, certo? Um outro conceito de Maquiavel é o uso de máscaras ou mentiras. Qual é a visão de Maquiavel nisso? É que é impossível para o ser humano, para um governante, para quem quer que seja, a não utilização de máscaras, a não utilização de mentiras, Porque essas mentiras seriam justamente aquilo que possibilitava com que o governante em nenhuma circunstância perdesse o poder. Volto, os fins justificam os meios, ou seja, não importa qual seja o seu o mecanismo que você vai utilizar para poder chegar ou alcançar seu objetivo. O que importa é o seu objetivo em si. Ele é o objeto final de cobiça, de desejo, então que você busque com todas as formas e com todas as ferramentas que você tiver. Muito bem.
Olha só que imagem interessante. Diz Maquiavel, é bem mais seguro ser temido do que amado. Propositalmente eu coloquei uma imagem aqui que ela representa uma cena muito clássica dentro da cultura cristã, judaico-cristã, né? Dentro da cultura da literatura bíblica. Nós temos aqui, no fundo, as três aqui representações de cruz, que seria justamente os dois ladrões e no meio a figura de Jesus Cristo, né? E nós teríamos esse cidadão ou esse representante aqui com um saquinho cheio de moedas, que seria o próprio Judas. Qual é o meu objetivo quando eu coloco essa imagem para vocês e essa frase de Maquiavel? É que, como ocidentais, provavelmente você também vai concordar comigo que não existiu no nosso ocidente, digamos assim, ou até no mundo, figura mais amável do que a própria pessoa de Cristo, né? Uma pessoa que falava desses aspectos, que agia dessa maneira, porém o amor, né, digamos assim, que os discípulos tinham por Jesus não foi o suficiente para que evitasse, por exemplo, ou que ele fosse crucificado, ou até pior, como diria, né, na própria literatura bíblica, Jesus ele fosse entregue aos seus inimigos, digamos assim, por Judas, que era um dos seus discípulos. Por isso Maquiavel diz, é bem mais seguro ser temido do que amado, né? Pois bem, para nós finalizarmos aqui, o tempo e as boas ações, essa imagem aqui que você está vendo é uma imagem da transposição do Rio São Francisco. Esse pedaço, essa parte da construção sequer teria sido inaugurada e ela já estaria passando por reformas ou necessitando de reformas. Pense só, Maquiavel imagina o seguinte, eu vou traduzir o pensamento dele para os nossos dias. E aqui a gente vai caminhando essa finalização da nossa revisão. Imagine que você é o prefeito de uma cidade, você recebeu recurso para construir escolas, hospitais e tudo mais. Você poderia usar todo esse recurso e construir tudo em 2 anos. Pensa Maquiavel, isso seria um erro, um verdadeiro tiro no pé. Sabe por quê? Nas próximas eleições, é provável que os outros vão olhar e dizer assim, mas espera ainda, o governo dele só foi bom nos 2 primeiros anos, porque ele só trabalhou nos 2 primeiros anos. E o que aconteceu nos outros 2? Né? Então veja, olha que detalhe interessante, olha essa visão que o Maquiavel defende e como ela é uma visão contemporânea, né? Diria, 2 anos, a cidade foi um verdadeiro canteiro de obras. E nos outros 2 anos? Ele continuou as questões administrativas. Não, mas era para ter continuado obras, mas todo o recurso já havia sido utilizado. Então, entende? Essa é a visão que o Maquiavel, veja, Maquiavel ele não está dizendo como a política deveria ser, ele está dizendo como ela é. Por isso que ele é um filósofo político pautado no realismo. E para a gente finalizar aqui, nós não podemos, né, terminar uma aula de Maquiavel sem falar da virtude e da fortuna. O que seria a virtude e o que seria a fortuna? A fortuna é uma menção à própria deusa grega, Fortuna, né? Para Maquiavel ele vai traduzir isso como sendo as coisas que acontecem na nossa vida sem nós podermos evitar, certo? Você está lá com seu pai no carro dirigindo, seu pai dirigindo, você no banco de passageiro, ou vice-versa, enfim, e aí de repente você se depara com a situação que alguém avança o sinal vermelho e bate no seu carro. Diria Maquiavel, isso é a sua fortuna. Pois é, não significa uma coisa tão boa, né? Mas essa é um exemplo que nós poderíamos dar. Porém, Maquiavel diz, se o carro ele vem, lógico, estou parafraseando e trazendo para os nossos dias, né? Maquiavel pensaria da seguinte forma, se por acaso esse carro atravessa o sinal vermelho e você está vendo que vai colidir, mas você tem a habilidade de desviar e não colide, isso é a sua virtude. Isso é a sua capacidade de poder, diante das situações em que você não consegue, digamos assim, evitá-las, certo? São situações em que acontecem sem a sua interferência, mas quando elas acontecerem, que você possa ter habilidade, capacidade, certo? Que você possa ter a aptidão para justamente
fazer a sua própria sorte. Diria Maquiavel, é necessário que o homem, de certa maneira, faça a sua própria sorte, que mediante a fortuna, a nossa virtude, ela seja o ponto principal, ok? Era isso que eu tinha a dizer para vocês, meus queridos. Até a próxima aula e visitem o site lá no espaço do aluno, nós teremos alguns materiais para vocês.